Fala, turma, Henrique Rivas aqui novamente, né? Nossa última aula da semana do Lightroom Ninja. Pois é, você deve estar pronto para aprender um pouco mais sobre produtividade e cada vez mais perceber tudo aquilo que eu tenho desenvolvido nos últimos 10 anos. Caso ainda não me conheça, eu sou fotógrafo, eu sou palestrante, também conhecido como um dos maiores autoridades quando o assunto é pós-produção em Lightroom para fotógrafos no Brasil. Nesse vídeo, você vai finalmente aprender como que funciona o meu método na prática. Mas importante, antes de abrir o Lightroom, eu preciso te fazer um simples pedido. Essa será a única aula em que eu vou compartilhar a tela do meu computador. Então seria ótimo, se você está vendo pelo celular, vai para o computador, mostre uma tela maior que vai ser muito importante. Tá? Vai outra dica aqui de grande importância. Ao invés de você ficar abrindo o Lightroom, presta atenção no que eu estou fazendo, pega um caderninho e anota. Tudo isso que eu vou falar é muito importante de você ter anotado. Enquanto o pessoal carrega a página no computador, eu gostaria de parabenizar você de ter chegado aqui. O mercado precisa de profissionais comprometidos assim, que querem evoluir. Ainda hoje, depois de revelar meu método, você vai conhecer mais sobre o meu curso online completo e saberá a data exata que eu vou abrir as vagas para isso. Fica de olho. Bom, vamos ao conteúdo que é isso que interessa, tá? Para a aula de hoje, eu organizei o método em 8 passos. São 8 passos que vão, digamos assim, quem quer se tornar cada vez mais produtivo em todo o processo. Mas isso são apenas alguns dos passos e o meu curso são mais de 14 horas do que a gente vai falar. Esses 8 passos, basicamente, a gente vai falar. O Lightroom hoje na vida do fotógrafo, como é que é a presença do Lightroom, o que isso aí realmente significa como base de produtividade, como que eu organizo os meus arquivos assim que eu chego de um evento, como é que eu vou fazer, como é que eu organizo, como é que eu faço. Como que eu faço para fazer aquilo que eu ensinei, de pensar em partes ao invés do todo? Vou te mostrar exatamente como é que você vai executar isso. Como deixar o seu Lightroom mais rápido. Muita gente fica reclamando que o Lightroom é extremamente lento. Vamos sair desse problema que você nunca mais vai ter na vida. Tá? E você pode ter certeza. Como editar as imagens e o que isso significa para fazer mais e melhor. Algumas dicas pontuais de como fazer a parte de seleção por dentro do Lightroom, utilizando o máximo da sua capacidade. Como você faz para nunca mais ficar dependente de preset e entender o fundamento das ferramentas, o fundamento das partes básicas da estrutura de tratamento de imagem. Como é que eu entrego esse material da melhor forma possível e faço com que o meu cliente tenha um relacionamento enorme comigo e rapidamente escolha as imagens para o seu álbum sem problema, sem frustração nem nada. Como que eu uso um software para diagramar cada vez mais rápido meus álbuns sem que eu tenha, digamos assim, tempo excessivo. Eu vou te mostrar durante um evento com cerca de 12.650 fotos, um casamento inteiro, exatamente como é que eu faço isso. E enquanto eu mostro as minhas telas, eu vou conversando com você e mostrando. Algumas coisas vão ser aceleradas, tá? Mas você verá como é que esse método, na prática, é possível editar muitas fotos com a mesma qualidade em um tempo basicamente recorde. Preparado para começar? Então vamos lá comigo. Um software que cada vez mais nos traz possibilidade de fazer a coisa mais rápido e melhor. Só que se a gente não entender exatamente a sua interface, entender o que ele faz para você, a gente cada vez mais fica dependente, não só de tutoriais, que eu chamo de receitas de bolo, como também de uma estrutura de execução por sempre relembrar as coisas. Então a gente tem que masterizar a coisa na nossa cabeça para que a gente transforme cada vez mais uma estrutura de uso do software para que ele seja passível de reutilização das mesmas ações de uma maneira fluida na nossa cabeça. E essa maneira fluida na nossa cabeça ela só vai ser possível se vocês colocarem em mente que entender cada microetapa depende de você entender o todo. Então, quando eu vou mostrar agora essa microetapa de organização de arquivo, de coleções, de tratamento, de preferências e tudo, isso são micropartes e que, como um todo, a gente consegue dar cada vez mais vazão para o nosso trabalho. E aqui, especificamente nessa microparte, eu quero trazer para vocês uma informação que traz cada vez mais agilidade no processo, que muita gente omite, mas muita gente às vezes sente falta, que é o fato de você conhecer melhor a interface do software. Pode parecer uma coisa muito simples, muito boba, muito rápida e muito fácil, mas não é. Tá? Vamos entender uma coisa, qual módulo que eu estou? Reparem que eu estou aqui no módulo chamado de biblioteca. Vocês vão perceber que esse módulo de biblioteca está do lado do revelação, mas normalmente você vê mais uma sequência de outros módulos aqui. E aí, como é que a gente vai fazer? Bom, eu fiz o quê? Eu tirei distrações da minha vida. Então, a partir do momento que eu tenho uma distração sendo tirada exatamente agora,
eu cliquei com o botão direito em cima dessa aba e eu tenho aqui disponível para mim uma sequência de informações que me traz uma eliminação de coisas que eu não uso. Bom, eu vou ser sincero para vocês, a vida do fotógrafo hoje é biblioteca, a vida do fotógrafo hoje é a revelação. Tá? Tirando esses dois módulos, basicamente os demais, a gente não tem tanto uso real no nosso dia a dia. Não eu, pelo menos, como fotógrafo de eventos sociais, não eu como fotógrafo de, como que eu te digo, de books, de ensaios. Talvez um fotógrafo de natureza vai se beneficiar muito do módulo de mapa, talvez um fotógrafo que entenda e que queira fazer sua própria impressão vai se beneficiar muito da parte de impressão. Talvez um fotógrafo que queira não utilizar um outro software como o Smart Albums, o Smart Slides, ou o Photomágico, ou um do Windows que chama Windows Photo Story, por exemplo, poderia se beneficiar muito da apresentação de slides, mas todos eles, mapa, livro, apresentação de slide, imprimir e web, com exceção do imprimir, eu sinto uma certa deficiência em algumas ações. Eu particularmente prefiro utilizar de outros softwares para finalizar isso, quando eu realmente preciso. E aí, diante disso, para eu ter menos visão de coisas que eu não vou usar, botão direito, tiro um, botão direito, tiro o outro, botão direito, tiro o outro, e assim por diante eu vou tirando cada um dos módulos que para mim, sinceramente, não fazem sentido. Essa mesma barrinha, eu posso vincar nesse íconezinho e desabilitar ela. Essa mesma tira de filme que fica aqui embaixo, eu posso vincar aqui embaixo e desabilitar ela. Assim como o meu painel lateral esquerdo também, eu desabilito. Assim como o meu painel direito que está desabilitado, eu posso habilitar ou desabilitá-lo. O que eu ganhei com isso? Mais visão de tela. E essa visão de tela me traz mais organização. Por quê? Se eu pressionar a tecla mais, eu aumento o zoom das minhas miniaturas. Se eu pressionar a tecla menos, eu diminuo o zoom das minhas miniaturas. Se eu pressionar a tecla J, você vai perceber que a borda das minhas miniaturas, elas se modificam. Eu vou ampliar aqui para você enxergar um pouquinho mais de perto. Vamos passar aqui para uma sequência talvez mais perto aqui da cerimônia, do casamento, enfim. Ó, ampliei um pouquinho mais. Reparem só, tecla J uma vez, ele me traz informações ao redor, eu tenho o número da imagem, o formato, a resolução, a posição dela. Quando eu passo o mouse em cima, ele me traz alguns ícones também, se eu tivesse com estrela, né? E aí cada vez mais eu trago esses dados. J de novo, ele elimina tudo, me trazendo menos distração. J de novo, eu volto para o primeiro estágio que eu estava. Tá? Como que eu faço para voltar os 4 módulos? Aí que entra o processo de uso de atalhos. O processo de uso de atalhos, ele é simplesmente aquilo que vai começar a decolar o seu avião. E é importante a gente entender que essa parte da relação com o avião, ela traz uma relação muito profunda em relacionar aquilo que realmente é interessante. Quando a gente pensa em um voo, por exemplo, um piloto de avião, talvez o momento de maior tranquilidade e êxtase para ele em termos de visual é quando o avião está no céu, em velocidade de cruzeiro, numa altura já pré-estabelecida, um piloto automático praticamente 100% ligado, e aí nesse sentido tem-se uma tranquilidade de até tomar um café se necessário. Mas pergunta para ele se quando você entra no avião, o que ele está fazendo? O piloto está organizando o plano de voo, verificando equipamento, verificando todos os micro detalhes burocráticos que são necessários para que você possa organizar o seu voo. Durante a decolagem, durante o pouso, são momentos críticos, que provavelmente ele está extremamente atento em muita coisa. Não por isso que ele não estaria atento em um voo de cruzeiro quando ele já está estabelecido, mas existe uma criticidade maior. Essa criticidade nossa está exatamente nessa parte inicial, de entender o Lightroom, organizar melhor a casa, preparar o material para depois você começar a selecionar e tratar, que é a parte mais legal da coisa, digamos assim. Tá? E nessa parte agora, a gente tem uns atalhos que vão agilizar muito o processo. Se vocês pressionarem a tecla Tab do seu teclado, para quem não sabe, a tecla Tab não é a barra de espaço, tá? Ela fica do lado da tecla Q normalmente, lá no seu teclado. E tecla Tab, os dois painéis, eles ampliam e escondem. E se você segurar a tecla Shift e pressionar a tecla Tab, você tem 4 painéis abrindo e reduzindo, abrindo e reduzindo, abrindo e reduzindo. Então, em alguns momentos, eu preciso dessa agilidade de mostrar esse painel, de não mostrar esse painel, de estar com ele, de não estar com ele, porque cada momento vai ter a sua particularidade. A gente entendendo cada uma dessas particularidades, a gente vai conseguir dar vazão a mais para o nosso trabalho. Por exemplo, eu quero pegar uma foto dessa aqui, por exemplo,
e eu quero enxergá-la de um tamanho maior, por exemplo. Shift Tab, eu tenho mais visão da minha imagem, e aí eu consigo agora ir selecionando as minhas imagens para que eu tenha mais agilidade. A gente já vai chegar para falar um pouquinho mais sobre essa questão de seleção. Tá? Shift Tab, Shift Tab. Tecla J, teclas mais, tecla menos. Então a gente já vai se ambientando com isso. Desculpa. Se a gente pressionar a tecla T de tatu, você vai perceber que uma barrinha lá embaixo some. A tecla T de tatu, ela desaparece uma barrinha que fica aqui embaixo. Essa barrinha é a chamada barra de ferramentas, ou em inglês toolbar. Mais um motivo de você começar a entender certas informações. Toolbar se começa com T, tecla de atalho, T de tatu, é a nossa barrinha. Repara só o seguinte, 2 ícones iniciais, posicionei o mouse no 1, ele vai me falar modo de exibição em grade, que é onde que a gente está, modo de exibição em lupa. Cliquei na imagem, cliquei no ícone, ele amplia a minha imagem. Cliquei no outro, ele tira a ampliação da minha foto. Então, se eu pego uma foto, pressiono a lupa, ele amplia. Se eu pressiono a grade, ele volta. Tecla de atalho, não sei se você percebeu, entre os parênteses eu vou ter tecla G e tecla E. Então, tecla G a qualquer momento ele leva para a grade, tecla E, eu vou ampliar a minha imagem. Tecla G, tecla E, tecla G, tecla E. Tecla Tab, tecla Shift Tab, tecla G, tecla E, tecla G, tecla J, tecla E, tecla J. O J não funciona nessa imagem. O J não funciona nessa exata colocação. O J vai funcionar em outros modos, mas aqui se você pressionar a tecla I de informação, ele começa a te dar alguns dados. Repara no canto esquerdo superior dessa imagem. Eu tenho o nome do arquivo, data, mês, ano, hora, minuto, segundo, resolução da minha imagem. Pressionei I de novo, nome do arquivo, seu formato, ISO, diafragma, velocidade e objetivo que foi clicado. Então aqui eu já tenho, mais o I de uma vez, ele desaparece a informação. Então aqui eu já tenho 3 estágios dessa informação. E de novo, tecla G eu volto para a grade, tecla Shift Tab eu volto os meus painéis. E nesse painel, embaixo da barrinha de ferramentas, você vai perceber que eu vou posicionar o meu mouse numa situação específica, onde eu posso clicar, segurar e arrastar, olha, e eu posso diminuir o tamanho dessa barra. E não somente eliminá-la, às vezes eu quero só ter uma referência de onde eu estou. E essa referência de onde eu estou é que vai ajudar bastante em todos os processos que a gente vai fazer. Por quê? Entender o que eu estou fazendo num determinado momento para poder fazer uma seleção melhor vai me dar um pouco mais de agilidade no processo, sacar o que eu preciso fazer numa determinada hora. Entendem? Então, entender o posicionamento, quando você tiver com uma imagem ampliada e passando, você sabe exatamente a posição de quantos faltam e aqui na barrinha aqui embaixo, mais ou menos o progresso de toda a estruturação do seu arquivo. Perfeito? Tecla G eu volto, tenho aqui todas as minhas miniaturas, todas as minhas organizações, as minhas informações a respeito. Beleza, já está cada vez mais estruturada a coisa. Vamos só entender uma coisa. Do lado direito, a gente tem várias informações que 90% são os nossos metadados, com exceção talvez da nossa histograma, que apesar de serem metadados, é uma informação mais visual sobre a imagem. Dica: estudem muito o histograma. Muitas pessoas deixam ele de lado, mas é de grande importância, grande valia para que você tenha cada vez mais efetividade no que você precisa, ok? Em revelação rápida, basicamente são metadados de tratamento, e daqui para baixo são palavras-chave e metadados captados pela própria imagem. Se você clicar com o botão direito, você pode omitir algum deles. Se você inclusive colocar em modo solitário, ele não vai omitir, mas agora quando você abre um painel, ele sempre vai fechar o outro, mantendo apenas um painel aberto e facilitando a navegação. Ok? Com base nisso, eu tenho do lado esquerdo as mesmas estruturas que eu tenho do lado direito em termos de organização, só que agora aqui eu estou falando das imagens propriamente ditas. E aí com isso, se eu clico com o botão direito aqui, eu também tenho o modo solitário, eu tenho como desabilitar algumas coisas. Primeira dica de agilidade, um dos nossos pontos foi para deixar o Lightroom mais rápido. Okay? Então a gente já vai adiantar. Não vou seguir exatamente todos os 8 passos um atrás do outro, não, que é legal a gente ter um pouco de diversificação nesse processo todo. Então aqui, olha, se você fechar o seu navegador e fechar o seu histograma, pode parecer bobagem, mas repara só, quando eu vou passando de imagem a imagem, olha, ele, por milissegundos, ele processa a imagem depois que ele processa a visualização e o histograma. Ó, passei e depois que ele passa.
Passei e depois que ele passa. Consegue perceber? Então, essa micropassada, isso traz um pouco de inconsistência em todo o processo, porque no final das contas, ele está processando não somente a imagem, mas também uma miniatura, que às vezes não é necessária, fechemos, e o nosso histograma, que talvez não é necessário, principalmente agora que a gente não está falando de tratamento, fechemos. Parece bobagem, mas te traz muita agilidade. Uma coisa importantíssima em todo o processo é entender para que serve cada módulo. Tá? Cada módulo tem a sua real necessidade de existência. Entendam, biblioteca serve para a gente gerir imagens, organizar material e selecionar, que é o que o pessoal chama de edição e que erroneamente chamam de edição a parte de tratamento. Tá? Quando a gente fala em revelação, é a aba de tratar imagem, onde a gente vai pegar nosso material e tratar a nossa imagem. Vamos dar na cara com uma imagem mais clara, mais escura, mais saturada, mais quente, mais fria, assim por diante. Muita gente insiste em selecionar imagem enquanto faz o tratamento. É um erro muito grande de pegar uma imagem, olhar para ela, já aplicar um corte, retirar certas informações desnecessárias, aí já começa a dar uma devida tratamento a respeito da foto, faz o que ele tiver a fim de fazer. Enfim, vamos supor, ficou lindo e maravilhoso, passo para a próxima imagem. Aí a próxima imagem tem uma imagem melhor do que a anterior, com uma composição melhor, com uma luz melhor, com tudo melhor. E aí, você perdeu tempo naquela outra. Então, o ideal é que lá na biblioteca, como é que eu volto para a biblioteca? Tecla G. Voltei para a biblioteca, ou tecla E, e eu vou agora navegar pelas minhas imagens para eu encontrar exatamente a minha estrutura de fotos, quais aquelas que vão ser selecionadas, para que eu tenha cada vez mais preparado o material que depois vai ser tratado. Daqui a pouco a gente chega lá e a gente já vai falar. Do lado esquerdo você tem o catálogo, onde ele te fala exatamente todas as estruturas que o Lightroom tem, todos os melindres relacionados a volumes de imagens, no caso aqui é um catálogo de 18.000 imagens, tá? A última importação minha que eu fiz 38 fotos, a minha última exportação foram 19, e eu tenho uma coleção rápida de 25 fotos, que é o que ele me fala aqui. Com exceção dos 4 primeiros, o último e o penúltimo, na verdade, eles são voláteis. Às vezes eles aparecem, às vezes não. Se você nunca tiver feito uma importação, provavelmente uma importação rápida vai estar zerado ou nem vai aparecer, assim como o exportação como catálogo anterior, ele basicamente não vai aparecer normalmente, a não ser que você execute algo do tipo. Tá? Quando a gente está em pastas, aqui a gente tem uma relação da referência do seu arquivo, onde ele está dentro dos seus HDs. Tá? Quando o HDzinho tiver com essa paradinha offline, pretinha significa que ele está offline, quando ele estiver verdinho significa que ele está online. Então esse HD SSD 050 está online e aqui eu tenho uma sequência de imagens e pastas que me mostram onde é que eles estão. Bom, se eu pressionar a tecla G e clicar com o botão direito em cima desta imagem, eu posso pedir para ver a minha imagem na pasta de biblioteca. Quando eu faço isso, ele já me traz lá para o outro lado, vai me mostrar onde é que essa bendita pasta está. Então tá lá, eu tenho certeza que está no cartão 1 do fotógrafo Bruno Soares. Eu tenho mais 4 fotógrafos, cada qual com o seu volume de cartões. E é interessante mostrar isso aqui agora, porque é exatamente assim como eu faço para organizar os meus arquivos. Eu vou abrir aqui o meu Finder, que é meu gerenciador de arquivos, só para poder ter uma visão mais estabelecida da coisa. Vamos só criar uma pastazinha aqui chamada de método Ribas. E aqui dentro a gente vai estabelecer essa caracterização. Então repara só o seguinte, como que eu chego de um evento e o que eu faço? Absolutamente todos os eventos eu executo da mesma maneira. Eu crio uma nova pasta, ano, mês, dia, nome do evento, nome do casal. Vamos colocar Joana e Mário. Criei a pasta do meu evento. Dentro da pasta desse evento eu normalmente coloco fotógrafo 1, fotógrafo 2, fotógrafo 3 e, se necessário, fotógrafo 4. Antes de eu organizar e copiar os meus cartões, eu sempre crio dentro da sua estrutura a sequência de pastas referentes aos seus cartões de memória que a pessoa me entregou para eu poder fazer a minha marcação de download, para que eu tenha tudo isso muito bem organizado. Opa, esqueci aqui de colocar o número. E cada cartão vai ter a sua respectiva sequencialidade. E aí, diante disso, eu tenho absolutamente sempre esta organização.
Você olhar dentro do Lightroom, é exatamente dessa forma como eu busco organizar em todos os meus eventos. Absolutamente todos os meus eventos recebem exatamente isso. Isso me facilita muito, porque quando eu pegar uma imagem que eu não sei de quem que é, e aí eu estou num dilema de saber de quem que é essa bendita foto e quem que clicou. Claro que estão todas do Bruno, mas vamos pegar aqui uma sequência que eu tenho outras fotos de outros fotógrafos, por exemplo, eu. Então, se eu clico com uma imagem, botão direito, ir para a pasta na biblioteca, eu sei, novamente do Bruno. Espera aí que a gente vai achar uma foto minha aqui que vocês já vão entender a sequencialidade. Vamos lá. Botão direito em cima de uma imagem que seja minha. Tá aqui, ó. Botão direito, ir para a pasta na biblioteca, eu já sei que ela está no cartão 4 do fotógrafo tal. Se esse cartão der problema, eu já sei exatamente qual que eu vou substituir a cópia, fazer uma nova cópia e restabelecer toda a minha estrutura de imagens. É importantíssimo que isso aqui seja feito, porque se a gente não se preocupar com esse tipo de coisa, daqui a pouco vocês estão perdidos, literalmente perdidos, com relação à estrutura do casamento. Tá? A estrutura do arquivo, a estrutura do cartão, então sejam muito organizados. Organização, turma, talvez vai demorar um pouco mais no início para vocês se situarem, mas depois é fato e fruto que vocês vão ter cada vez mais produtividade e tempo. E é isso um dos principais fatores que eu cada vez mais prezo durante os meus treinamentos, para que você tenha conhecimento profundo, para que você possa aplicar de uma maneira cada vez mais ampla tudo que você precisa. Tá, vamos lá pensar mais um pouquinho então e estabelecer cada vez mais uma sequência de organização. Tudo que está dentro de pastas, e que no caso aqui está dentro da pasta do Bruno, do Henrique, do Mark e do Thiago, são informações referentes a um determinado evento. Tá, mas um mesmo evento, como por exemplo uma cerimônia, uma recepção, um corte do bolo, um julgado de buquê, pode ter sido feito por mais de um fotógrafo. E eu quero unificar isso tudo numa questão só. Aí que começa eu usar do poder das coleções para poder me organizar melhor. E a gente tem uma primeira coleção, no caso, como eu estou usando um catálogo único, eu vou clicar em maisinho e clicar criar um conjunto de coleções. Vou dar o nome de casamento, Luciana e Mauro. Então tá lá, criou minha caixinha casamento Luciana e Mauro. O que eu vou fazer nessa caixinha? Vou clicar aqui no maisinho, criar uma coleção, não mais uma coleção inteligente. Ele já identifica que eu quero que esteja dentro da coleção do Luciano e do Mauro. E eu vou dividir as etapas. Making off da noiva, está lá criado. Se você pressionar Shift N, ele já... Command N ou Ctrl N, ele já te permite criar isso aqui automaticamente. Então vamos lá. Make noivo, Command mais, Vamos lá, Command N, cerimônia, Command N, recepção, Command N, padrinhos, Command N, brinde, bolo, valsa, Command N, vamos chamar aqui de buquê e por fim, decoração. Beleza. Eu separei essas várias etapas, só que elas estão fora de ordem. Se eu clicar em cima com o botão direito e renomear, eu vou aqui, por exemplo, colocar um 01 na frente. Se eu clicar aqui com o botão direito e renomear, eu vou colocar um 02 na frente. Então a gente vai só organizar toda essa estrutura para que eu tenha organizado a ordem de cada etapa dessa. E agora eu tenho exatamente uma sequência de utilização para que eu possa depois prosseguir isso de uma maneira mais simples, mais rápida e mais fácil. Então agora eu posso ter aqui o brinde, o bolo e valsa, na verdade era lá atrás, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, ele como 06, a recepção como 07 e o nosso buquê como 08. E claro, você pode ter N organizações como você bem entender. Deixa eu só tirar aqui, colocar um espaço. E aqui eu tenho a organização do que eu preciso. O que eu vou fazer agora? Eu vou até desabilitar o modo de solitário, que isso aqui pode me atrapalhar um pouquinho. Porque eu vou agora dentro do casamento daquele casal,
Luciano e do Mauro. E eu não vou em todas as fotos, eu vou apenas em um fotógrafo, porque eu sei que cada fotógrafo teve a sua atribuição. No caso, esse fotógrafo fez o making do noivo. Então vamos vir cá, vou selecionar, opa, o make do noivo até exatamente aqui. Clico, seguro e arrasto o make do noivo. Eu vou pegar a cerimônia dele até o final da sua cerimônia. Vamos lá julgar até o final da sua cerimônia. Está aqui até aqui a cerimônia. Então está lá, cerimônia feita. E aqui eu tenho toda uma sequência de festa. E vamos supor que é por isso que a gente vai ficar, senão a gente vai perder muito tempo fazendo uma coisa que é bem repetitiva. Está aqui a nossa recepção. Depois disso eu iria no outro fotógrafo, no caso eu fiz uma pequena parte do make do noivo, então vamos colocar aqui só para vocês entenderem. Até aqui era make do noivo, então vou jogar aqui para o make do noivo, vai misturar as duas imagens. Aqui eu tenho o making da noiva, onde eu vou clicar na primeira imagem. Vou selecionar até a finalização do making da noiva. Até aqui exatamente, clico, seguro e arrasto para o making da noiva. E aí, claro, depois da recepção, eu vou selecionando, aqui eu tenho duas câmeras misturadas, que depois eu vou precisar mostrar isso aqui para vocês. Até aqui a cerimônia. Vamos lá, selecionar a cerimônia. E depois eu clico, seguro e arrasto e misturo agora as cerimônias. E assim por diante eu vou fazendo com cada uma dessas etapas. A partir do momento que eu tenho essas divisões, ao invés de eu trabalhar agora por fotógrafo, ao invés de eu trabalhar agora por estruturação de pastas de cada um dos fotógrafos, eu vou me preocupar com o momento. Mas antes de me preocupar com o momento, eu preciso ter certeza que a ordem dessas imagens está bem feita. E para eu ter certeza disso, eu ainda vou me preocupar com o volume de informação aqui e para cada fotógrafo eu vou estabelecer agora a mensuração exatamente da organização de quando que ele clicou uma determinada imagem. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui agora exatamente onde é que eu selecionei. Opa, esse aqui é só uma atualização do Lightroom para ele poder reverter os presets que ainda estão no modo antigo para o modo XMP, que é o modo novo, Dica Ninja. Se você não atualizou seu Lightroom, atualize imediatamente, porque através disso você vai ter mais funcionalidades. E lá no nosso vídeo 1, na nossa aula 1, eu falei a respeito de você pegar horariodebrasilia.org, clicar o seu celular para você ter o dia, o mês, o ano, a hora, minuto e o segundo. E o que eu vou fazer com isso exatamente? Se você olhar aqui do lado direito em metadados, você tem exatamente a hora que essa imagem foi clicada. Então, a hora que estava na minha câmera é essa que fica do lado direito. Repara que ela está completamente diferente, tanto em dia, quanto mês, quanto hora, quanto ano, quanto segundo, com tudo. Bom, de quem que essas imagens? No caso que são minhas, tá? Eu vou pressionar Ctrl A ou Command A para eu ter todas as imagens selecionadas, inclusive essa. Você vai reparar que ela ficou mais selecionada do que as outras. Do lado direito, em metadados, eu vou escolher aqui para que me mostre as abas padrão. E nessa aba padrão eu tenho aqui hora da captura com um íconezinho. Quando eu passo o mouse e clico nele, eu tenho a informação agora onde eu posso pegar exatamente esta hora, minuto e segundo e eu fazer agora a adaptação para a informação que eu preciso. Então, diante disso, eu sei que essa imagem foi clicada no dia 12, às 09h51 e 29, e quando eu clicar em atualizar, todas as imagens receberão essa alteração, e se eu fizer em todos os fotógrafos, imediatamente eu já vou ter toda a minha organização previamente feita para aquilo que eu preciso. Então, diante disso, meus queridos, eu quero que vocês entendam, quando eu falei lá atrás, na primeira aula nossa, que a gente tinha uma sequência de informações que eu preciso executar, que tem relação com a ordenação e o sincronismo de data e hora, basicamente é assim que eu faço. Todo o sincronismo meu é baseado na captura da tela do meu celular, com a hora, minuto e segundo. É importante ter o segundo na hora, mesmo que seja do seu celular, não tem problema. E a partir disso você consegue dar a devida marcação para depois cada fotógrafo ter que repetir a mesma coisa. Eu vou agora no Thiago, repito a mesma coisa. O que eu vou fazer? Vou procurar a foto do Thiago aqui dentro, onde ele clicou o horário, seleciono todas as imagens, tá lá, dia 10 às 23h10,
é importante que esteja em grade, tá? Clico no íconezinho, vou verificar se por acaso essa imagem foi clicada na hora certa. Deixa eu só minha tela abrir, ponto, já está clicada na hora certa, certinha, 23:10:59, e com isso eu sei que todas as imagens de cada um dos fotógrafos meus vai estar sincronizado, ok? Então, diante disso, a gente já tem então a minha organização, como é que é a organização minha de pastas, como é que é a estrutura do Lightroom, né? E a gente já começou a ver a parte como a parte ou o todo como um parte. E agora eu vou fazer vocês verem a parte como um todo. Ao invés de vocês se preocuparem a trabalharem com volumes muito grandes de imagens, comece a pensar em microetapas, comece a pensar em microprocessos. Comece a pensar numa estrutura onde você vai ter cada vez mais a possibilidade de, ao invés de pensar em toda a questão que envolve a estruturação do arquivo, dos arquivos, você vai prestar atenção apenas em parte deles. É como se você tivesse um livro na sua mão. E esse livro tem 600 páginas. E essas 600 páginas, ao invés de você ler 600 páginas pensando sempre em 600 páginas, você vai pensar apenas naquele dia, naquela hora, quantas páginas você vai ler, para que multiplicadas pelos volumes de vezes que você lê no dia e os volumes de dias que você tiver, que isso se estabeleça para que gere as informações necessárias para que no final do mês ou daquele período você tenha 600 páginas lidas. Resumo, se você pegar 600 e dividir por 30 dias, são basicamente 20 páginas por dia. Se você lê 10 de manhã e 10 à noite, você tem exatamente cumprido isso. No caso aqui é a mesma coisa. Nós estamos pegando e dividindo o nosso livro, no caso nossas imagens, em várias microetapas. Você não necessariamente precisa trabalhar com todas ao mesmo tempo. Mas se você já só tem 1 hora por dia e você verificou que dentro dessa 1 hora você só consegue ter a aptidão de execução de 500 fotos em 1 hora, pronto, você tem aqui o make da noiva com 500 fotos, você vai pegar ela e vai começar a ver as suas 500 fotos apenas nesse único período de 1 hora. Ah, Ribas, eu tenho um período de 700 fotos por hora. Ok, seleciona as duas coleções, ou seleciona uma coleção e depois a outra, você tem a soma aqui de 700 imagens nesse meio tempo. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, essa diferença é muito pouca. O ideal é que você cada vez mais diminua essa situação. Por exemplo, aqui na recepção, eu tenho 1.200 fotos quase. Se meu ritmo é de 600 imagens, eu posso descer essa barrinha aqui até a metade, mais ou menos, selecionar parte delas, crie uma nova coleção, vou chamar aqui de 07, recepção 2, ele vai julgar uma nova coleção lá, eu vou arrastar metade dessas imagens para cá, e como eu já estou selecionado aqui, se eu pressionar Delete, pronto, eu tenho dividido basicamente 2 coleções com a mesma quantidade, e agora eu tenho a mesma referência de tempo. Então, basicamente, eu tenho mais 1 hora de trabalho aqui. E quando eu finalizo um determinado bloco, eu simplesmente renomeio, dou um OK, é como se eu estivesse rabiscando a informação, e eu tiro ela da minha ordem e eu já tenho uma sequência agora do que já foi feito, aquilo que falta fazer. Cada vez mais, eu estou livrando o meu cérebro de pensar a respeito do que eu preciso e deixando ele só para raciocinar em cima daquilo que é sempre necessário para a gente poder trabalhar. Mas muitas pessoas me perguntam, nossa, Ribas, meu Lightroom é muito lento, eu não consigo trabalhar. Agora olha para isso aqui. Ampliei uma foto, setinha para a direita. Eu não estou acelerando esse vídeo, eu vou falar até devagar com vocês, para vocês perceberem que eu tenho uma velocidade de execução em tudo aqui de uma maneira fluida. Por quê? Eu preparei o Lightroom para poder fazer com que ele esteja desse jeito. Para preparar o Lightroom, a gente tem algumas questões que são muito importantes. Eu vou falar agora das principais que podem te ajudar. Se você tiver no Windows, é menu Editar. Se você tiver no Mac, é menu Lightroom. Preferências. Dentro de preferências, você tem uma aba de desempenho. Se você está, digamos assim, percebendo uma lentidão muito grande, tenta verificar se a desativação do seu processador gráfico pode não te trazer uma melhoria. Tenta trabalhar com um cache de câmera RAW um pouco maior. No caso aqui, o meu SSD é de 750 GB. Eu normalmente coloco 10% desse valor. Então aqui ele é suficiente. Cuidado para você com HD de 128 GB ficar inventando de colocar isso aqui, você vai explodir a informação aí. Então esse aqui são os primeiros processos que eu te recomendaria. Mas o principal para você ter essa agilidade está aqui, ó. Criação de visualizações 1 para 1. A criação de visualizações 1 para 1 faz com que o Lightroom leia cada vez mais profundamente os arquivos e já armazene junto à estrutura do Lightroom para que você tenha essas informações já previamente criadas e quando você precisar acessá-las na hora de trabalhar, o seu Lightroom já vai estar muito bem preparado para aquilo que você precisa e rapidamente você vai conseguir passar de imagem para imagem sem problema algum. Eu tenho certeza que isso aqui vai agilizar em
80% do seu trabalho. Porque a pior coisa que tem é quando você fica passando de foto a foto, fica aquela coisa assim, carregando, carregando, carregando. E aqui se percebe que eu passo agilmente para que eu tenha a informação muito bem executada. Percebem? Então, diante disso, turma, entendam. Preparar o Lightroom, preparar a casa, organizar o material. Já estou falando com vocês há cerca de 30 minutos. E nesses 30 minutos, basicamente, eu só mostrei para vocês como que vocês vão fazer mais e melhor em menos tempo. E aí, diante disso, cada vez mais que vocês se prepararem para que as casas de vocês estejam preparadas, o trabalho de vocês vai ser mais fluido. Vocês entenderam como é que é a organização de painéis, a estrutura do Lightroom, como é que vocês organizam o seu material, como é que vocês importam para deixar a coisa acontecer mais e melhor, como é que você prepara para a seleção, como é que você organiza a sua mente, a sua cabeça e, logicamente, o Lightroom para poder fazer acontecer. Se der problema, você já sabe encontrar. Então, cada vez mais, vocês estão percebendo que é uma junção de coisas. Aqui eu estou unindo certas informações para que você tenha mais aptidão de fazer acontecer. Quando a gente fala em seleção, muitas pessoas ainda apelam para o uso do mouse. Vem aqui embaixo, marca a bandeirinha boa, marca 2 estrelas, marca uma cor. Bendito seja Deus que sabe que você está, cada imagem que você passa para o lado, uma bandeirinha, uma estrela ou 2 cores, enfim, você vai ficar 2 horas e meia para poder conseguir entender o que você precisa fazer. Entendam, atalhos de teclado são vida. Cuidado. Cuidado para não ficar usando coisa que não deveria. Vamos parar para pensar um pouquinho. O Lightroom ele entende que bandeira preta é foto ruim, bandeira branca é foto boa. Aquilo que não tem bandeira para ele é indecisão. Então se eu tenho mais essas duas estruturas, reparem só o seguinte. Se eu clico com uma bandeira branca e a foto é boa, ela pode ser ótima, excelente, perfeita, incrível, sensacional. Cara, é muito adjetivo para uma imagem só e além disso eu tenho cores que posso atribuir de alguma outra maneira alguma necessidade. Ponto. Vamos pensar uma coisa. Se eu me preocupar cada vez mais com essa estrutura, dificilmente eu vou ter produtividade na minha vida. Então escolham aquilo que vai realmente fazer sentido para vocês. O que eu faço basicamente eu tenho bandeira branca, foto boa e ponto. O que eu não marco com bandeira branca eu simplesmente deixo para o lado. O máximo que eu marco é com uma estrela. Essas uma estrelas são imagens que vão para o meu portfólio, ou que vão ser divulgadas previamente para o cliente, ou que eu vou dar algum tipo de importância para ela por algum motivo. Cores é só numa necessidade especial, e no caso eu só uso uma, rótulo vermelho. E rótulo vermelho basicamente é o quê? Todas as imagens que eu precisar de alguma maneira fazer algum tratamento especial. O tratamento especial vai além da existência da necessidade de você fazer exposição, realce, sombras, brancos, pretos, claridade, saturação, enfim. É alguma coisa quando você vai no Photoshop ou algo do tipo. Eu só uso esses 3 atributos. Pensando nesses 3 atributos, com toda certeza você não vai ter problema absolutamente nenhum durante a passagem de informação que você precisa. E aí lembre-se, setinha para a direita, setinha para a esquerda, teclas de atalho na mão. Tecla P, bandeira branca. Se você ainda quiser usar, tecla X, bandeira preta. Tecla U, eu tiro a bandeira. Tecla 1, 2, 3, 4 e 5 são as estrelas. Tecla 0 eu tiro as estrelas. Teclas 6, 7, 8 e 9 são as cores. O roxinho não tem atalho de teclado. E se você aplicou 6 vermelho tira. 7 amarelo tira. 8 verde tira. 9 azul tira. Estabeleça um princípio de utilização dos seus atalhos de teclado para que você tenha cada vez mais possibilidade de utilizar a seu favor toda essa estrutura. Se você não se preocupar com isso, rapidamente você vai enxergar as suas imagens como se fosse algo muito complexo para se editar e o processo começa a ficar extremamente lento. Pode ter certeza, algum problema nesse sentido você vai ter e é fato que você vai ter cada vez mais menos aptidão e menos vontade até de selecionar o seu material, de tratar o seu material e por aí diante. Tá? Pensando nessa estrutura, turma, vamos pensar de uma maneira agora, onde eu vou pegar um volume de imagens, eu só vou redefini-las para vocês terem como que elas vieram ao mundo, digamos assim. Eu vou pegar uma imagem simples como essa para a gente poder mandar para a nossa revelação e para que vocês parem de ficarem, digamos, dependentes de presets. Entendam o que cada ferramenta faz, para que serve e, claro,
Durante toda a estrutura do meu curso, eu dou uma profundidade cada vez maior com isso, e não necessariamente é apenas esses micro detalhes, mas claro, isso é um cerne muito interessante para que vocês tenham cada vez mais aptidão. Analisem a foto. Entendam para onde seu olhar está indo. Vocês conseguem perceber como é que eu tenho uma luz até interessante feita neles, mas eu tenho uma falta de luz talvez em áreas mais específicas, como parte dessas folhagens, onde a base superior desse gazebo está torta em relação à base inferior. Como eu cliquei de cima para baixo, está levemente torto a parte dos seus pilares, e eu já tenho informações que vão me permitir agora fazer ajustes. Eu não vou agora me preocupar exatamente com a parte de básico, pelo contrário, eu vou pular esses vários itens e vou vir de cá para o item chamado transformação. E lá em transformação, eu vou usar esse íconezinho muito menosprezado por muita gente. Quando eu uso ele, olha o que eu vou fazer. Clico, seguro e arrasto, eu vou definir qual que é o horizonte da minha foto. Pronto. Mas Ribas não fez nada. E se é para definir só o horizonte, na boa, que dificuldade de pegar uma ferramenta com essa. Basta pegar o crop, eu vou vir cá e eu ajustar esse pequeno ordenação de ângulo aqui, eu já consegui o que eu preciso. Tudo bem. Mas o crop não te dá a permissão de você fazer isso. Ó. Definir o meu ângulo. E aqui em cima, olha, eu vou definir qual que é o alinhamento. Levemente elas estão deslocadas. Quando eu solto, eu já tenho um alinhamento das duas. Pronto. Isso o crop não faz. Eu meio que trouxe uma tridimensionalidade de ação. E o mesmo eu vou fazer agora com esse pilar. Pilar da esquerda, eu vou só marcar, ele já faz o alinhamento vertical para mim. Eu vou fazer a mesma coisa com o pilar lateral direito e pronto, eu já tenho a minha imagem muito melhor estabelecida. Vamos lá ver um antes e depois, olha. Antes, depois, antes, depois, antes, depois. Tenho ela muito melhor como se eu estivesse num ângulo mais preparado. Perfeito. 50% do meu trabalho aqui de tratamento já foi feito. Vou me preocupar com o meu básico. No meu básico, eu vou trazer um pouco mais de iluminação global para a minha foto, pensando nela como um todo. Vou pressionar um truquezinho que já vai ficar como bônus para vocês. Tecla J. Tecla J, eu vou mostrar o que está estourando. No caso aqui está estourando nas áreas escuras, eu quero enfatizar essas áreas escuras. Repara como é que eu fechei. Tudo isso vai sair preto, 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 preto. E quando eu ampliar os meus brancos, o que ficar estourado nos brancos vai pintar de vermelho. Eu não quero jamais estourar o vestido dela, mas eu quero trazer um ponto de maior iluminação. E levemente vou recuperar um pouquinho para não estourar. Levemente vou recuperar um pouco para não perder muita textura. Desliguei o meu J, eu já tenho preparado a minha imagem com alguns micro detalhes. Já trouxe um pouco mais de informação em algumas áreas. Vou ampliar meu equilíbrio de branco para que eu tenha um pouco mais de detalhe em relação à minha estrutura de imagens, digamos assim, né? Então já tenho mais agora a base da temperatura de cor para minha foto. E aí agora eu vou fazer alguns ajustes muito simples, baseados em elementos localizados. Eu vou pegar um pincel, e esse pincel eu vou levemente aumentar um pouco a exposição, com um pouco mais de claridade e um pouco de nitidez, para que agora eu passe exatamente nas folhagens na parte superior e que eu traga maior destaque para essas informações que são bem legais. Aqui em cima ainda, eu vou criar um novo pincel desse, vou tentar passar mais um pouquinho para equalizar. Vou aumentar levemente a exposição para que não fique tão forte, eu só quero um leve clareamento. Aqui o meu pincel vazou, vou segurar a tecla Alt e aqui eu vou só tirar um pouquinho. Eu já tenho a minha estrutura. O que eu vou fazer agora? Filtro radial em cima do meu casal. Eu não quero que nada aconteça do lado de fora, eu vou clicar aqui em inverter para fazer do lado de dentro. E aqui, nesse caso, eu vou trazer um pouco mais de ponto claro, um pouco mais de nitidez, um pouco de realce de recuperação, levemente, para não perder informação. E vamos combinar? Pressionar a tecla Y, eu vejo a minha imagem antes e depois, a minha imagem mais presente. Se você quiser ainda pegar o seu pincel da mesma maneira que você fez lá em cima, eu posso agora estender ele para que o véu da noiva tenha uma estrutura, digamos, de maior presença de iluminação e um pouco mais de detalhamento. E aí, com certeza, eu vou ter mais destaque para onde o meu olhar deve ir. Então, reparem que eu não trabalhei em coisas mirabolantes demais. E reparem, eu basicamente nem saí do módulo de base com poucas coisas a mais. Então, diante disso,
A gente tem como melhorar a nossa foto, dar mais atenção, entendendo os princípios. E esse é um dos grandes fundamentos que eu levo para o meu treinamento. Entender o porquê de cada ferramenta para que você possa aplicar melhor, entender melhor, sacar melhor e não ficar pré-dependente de tratamento baseado em preset. Preset são excelentes, porém, cada vez mais que você fica dependente em comprá-los e reutilizá-los, cada vez mais você perde um pouco de produtividade no final, porque você vai ter que ficar refazendo muita coisa antes de precisar executar de uma maneira mais ampla. Quando eu preciso exportar, eu normalmente volto para a grade. E na grade, eu normalmente seleciono várias imagens. É importante falar isso, porque eu já tive perguntas de pessoas que falaram: Ribas, eu achava que eu precisava pegar uma foto, finalizar, exportar, pegar outra foto, finalizar, exportar, e assim por diante. A resposta é não tem necessidade. Você pode pegar várias imagens, Command A ou Ctrl A, e clicar em exportar, e todas essas imagens serão exportadas imediatamente. Ok? Então, diante disso, vocês vão reparar que, basicamente, eu tenho dois módulos que eu preciso me preocupar para que eu possa fazer a exportação bem feita. E eu tenho dois tipos de exportação, basicamente, que eu consigo executar sem que eu tenha problema. Então, o formato que a gente vai usar é o JPEG, o espaço de cor para revelação fotográfica e web é sRGB, não precisa colocar mais que isso, senão vai ter alteração nas suas cores. A qualidade para web, normalmente eu diminuo até 75 para haver um pouquinho de compressão, abaixo disso eu já percebo diminuição de qualidade. Para impressão, eu fico entre 100 e 95 no máximo. Isso aqui comprime muito o seu arquivo, pode ser que você perca um pouco de qualidade no ato da impressão. No caso, para dimensionamento, eu só marco esse item de dimensionamento a partir do momento que eu quero realmente ter as minhas imagens diminuídas da sua capacidade maior de ampliação. Um arquivo que é captado por uma D750 da Nikon, ele tem 6.000 pixels de maior lado por 4.000 do menor. E quando eu marco isso aqui, eu estou reduzindo aqueles 6.000 para que o maior lado, 6.000, se transforme em 960. Eu estou diminuindo as capacidades, mas dando mais abrangência para que a velocidade do arquivo seja mais factível com a sua utilização. Resolução. É um mito isso, mas entendam que isso aqui funcione, tá? Não tem problema. Mas para impressão, 300. Para exportação para web, 72. Tá? No meu treinamento interno eu explico muito bem isso e eu falo exatamente por que isso aqui é chamado de mito, para vocês entenderem um pouco melhor. Ok? Depois que eu configuro isso aqui uma vez, eu nunca mais preciso configurar isso mais. Por quê? Porque do lado esquerdo, eu venho aqui, olha, e eu marco o que eu quero de configurações, eu clico em adicionar e eu dou um nome. No caso aqui eu dei vários nomes. Por exemplo, alta resolução. Ele já configurou exatamente como eu falei para vocês. E se eu clicar aqui em baixa resolução, ele configurou exatamente como eu acabei de mostrar. E depois da exportação, eu venho para essa plataforma. A Pixize é um parceiro meu que desenvolve todo o meu sistema de sites. Eles têm 3 ferramentas. Um site profissional, uma seleção de fotos e uma prova de álbuns. Quem estiver na minha plataforma pode ter certeza que vai ter um bônus especial para essa seleção de fotos e prova de álbuns. Tá? Quando eu clico aqui em seleção de fotos, eu vou imediatamente criar uma nova galeria, uma nova coleção. Quando eu clico aqui em nova coleção, eu posso dar um nome para essa coleção. Vamos supor que eu vou colocar aqui Roberta e Henrique. E nessa nova coleção, depois que eu salvo, ele me permite fazer o upload das fotos. Claro, eu já fiz o upload das fotos aqui, está aqui em minha coleção. Vou vir aqui, olha, Bruno e Eduardo já está as fotos subidas. São 34 fotos, tá? A cliente já tinha escolhido, eu vou clicar aqui em reabrir a seleção para que ela possa escolher mais, né? Ele gera um link para o meu cliente. Este é o link que o meu cliente vai receber, é assim que ele vai escolher. Então esse é o sistema de escolha de fotos da Pixize e é através daqui que ele vai clicando em selecionar, e cada uma dessas imagens com o coraçãozinho ativado, eu sei que o cliente agora precisa dela. Quando eu clicar aqui em conferir e finalizar, ele já finaliza me mostrando, no caso, para o cliente quais imagens que ele selecionou. Ele conclui a seleção e dentro do meu e-mail, vamos abrir meu e-mail aqui rapidamente, eu recebo 2 e-mails, mas o principal dele está aqui, ó. Repara só, lista para Adobe Lightroom. Quando eu clico, seguro e seleciono, esses são os arquivos, nomes dos arquivos que ele selecionou. Botão direito, copiar, vou para dentro do catálogo, aonde eu tenho exatamente o material daquele cliente, vou pesquisar por texto pelo nome do arquivo que contenha
Ctrl V, Command V, exatamente aquelas imagens. Então repara, ele já automaticamente fez a seleção das fotos para mim. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar todas, vou clicar em exportar, para eu exportar em alta resolução para dentro de uma pasta específica, para que eu tenha essas imagens exatamente dentro delas para poder mostrar agora o processo final de diagramação. Diante da exportação agora finalizada, eu vou abrir um software bem interessante chamado Smart Albums. O Smart Albums, para mim, é um software mais preparado para a gente fazer o que a gente precisa. Quando eu clico aqui em novo, ele me abre a possibilidade de eu escolher uma plataforma de diagramação de álbuns que já exista. Uma encadernadora. No caso aqui, estou eu escolhendo a minha principal encadernadora, que é exatamente a ViaColor. No caso, é onde eu vou trabalhar para poder demonstrar. Se você quiser criar seu próprio layout, basta clicar em customizável e a partir disso você pode montar o seu próprio layout. No caso aqui eu vou escolher um álbum quadrado, um tamanho 30 por 30, clicar em próximo, ele me mostra as configurações básicas, eu aceito. Essas configurações básicas eu vou dar um nome 2018, 10/09, Bruna e Eduardo. Uma data fictícia. Salvei. Ele vai criar o projeto do álbum. E o que eu preciso fazer agora, basicamente, é acessar a pasta onde estão os arquivos que eu exportei, selecioná-los e arrastar para dentro do Lightroom. Ele vai fazer como se fosse uma importação desse material para dentro da estrutura, parecido com o que o Lightroom faz, só que é de uma maneira um pouco mais rápida, porque ele está lendo apenas arquivos em JPEG. O legal agora, turminha, é que esse processo é extremamente rápido. Repara só o seguinte, se eu clicar numa imagem, selecionar outra, selecionar outra, selecionar outra, cliquei e segurei e arrastei, ele já joga e já monta o layout automaticamente para mim. Setinha para cima, setinha para baixo, eu tenho agora a organização do layout de acordo com o que eu bem entenda. Bom, essa é uma primeira imagem, uma primeira, como se diz, primeira página, primeira lâmina do meu álbum. Eu não quero exatamente com essas fotos, eu quero com essa aqui. Ó. Cliquei, segurei, arrastei, eu quero essa imagem, só que eu não quero ela tão grande, eu quero apenas ela do lado direito. Eu quero apenas ela do lado direito no formato quadrado. Vamos ver se eu tenho aqui. Pronto, achei meu formato quadrado. Está aqui a minha imagem, arrastei para a minha direita, tenho agora a minha segunda lâmina. Na segunda lâmina eu quero 1, 2, 3... apenas 4 fotos aqui, arrastei, só que eu quero elas em linha, não quero elas dessa maneira, quero elas sequencial, arrastei para o lado, vou agora selecionar apenas 3 imagens que eu queira fazer essa modificação, eu não quero apenas nesse layout, eu vou só arrastar mais uma foto para cá, eu vou arrastar mais outra imagem para que eu possa compor isso, então tem um pouco mais de fotos, eu quero trabalhar com esse layout aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero modificar fotos de posição, quero trazer essa para cá, que tem um tom diferente, e aí eu posso agora ter essa modificação para cá também, que eu quero modificar essa estrutura. E assim por diante, turma, quando a gente tem muitas fotos, vamos supor que isso aqui são padrinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotos, vamos lá. Se vira Smart Albums, ele já diagrama. Tá? Eu me lembro da época de Photoshop, onde eu ficava precisando alinhar cada micro detalhe disso aqui era um Deus nos acuda. E quando eu tenho imagens que vão, às vezes, fugir de uma estrutura de orientação, igual que eu tenho 2 imagens verticais, eu jogo lá e ele que se vire para fazer a diagramação para mim. E aí eu vou chegando com a setinha para o lado, eu já chego em diagramações lindas e maravilhosas que às vezes a minha própria criatividade não trariam todo esse processo de acordo com a questão finalizada. Ok? Bom, como que eu entrego isso para mostrar para os meus clientes? Tá? Eu normalmente clico aqui em exportar, eu ignoro isso, tá? Só porque estou trabalhando com baixa resolução. Eu vou exportar para a prova, tá? E dentro da prova eu vou colocar na pasta do meu cliente, no caso. Vamos colocar aqui dentro da pasta da Bruna e do Eduardo. Então aqui dentro, deixa eu colocar numa pasta prova, álbum 1. Então aqui dentro eu vou incluir a linha central e o número das lâminas e vou clicar em exportar. Ele vai exportar essas lâminas, quando eu finalizar ele já vai me dar a informação a respeito de toda a diagramação. E aí eu volto a minha estrutura, meus olhos para dentro da estrutura da PicSize, só que na PicSize agora eu vou pegar o sistema de aprovação de álbuns, deixa eu só voltar aqui, ó, prova de álbuns, eu vou criar um novo álbum, Bruna e Eduardo, eu vou salvar e continuar, vou enviar as lâminas para esse material, então vou vir aqui dentro da Bruna e do Eduardo, prova 1, selecionei, ele já vai subir as lâminas para mim, e quando ele finalizar o upload dessas imagens,
eu já vou ter um link para mandar para esse cliente para que ele possa ver exatamente todas as lâminas que ele tem. Vou clicar aqui em enviar para o cliente. Vamos colocar um nome fictício aqui só para poder me enviar isso. Eu posso definir um prazo para essa finalização. Tá? Meu cliente já vai receber isso por e-mail e ele vai receber exatamente esse link, onde nesse link eu tenho a possibilidade de, para cada imagem que eu estou passando, olha, eu posso ir virando as lâminas para cada um, deu um probleminha na exportação de finalização do arquivo, depois eu até tenho que ver, deve ser alguma falha no arquivo em si. Eu posso solicitar uma alteração e nessa alteração eu falo, a foto 3 trocar com a 4. E essa informação, quando eu clicar aqui em finalizar e enviar, na verdade eu tenho que ou aprovar uma lâmina ou finalizá-la, ele já vai me dar o resultado final de tudo aquilo que eu tenho feito, para que depois eu receba e eu faça a alteração dentro do Smart Albums corretamente. Turminha, vocês perceberam que eu fiz questão de ir do início ao fim, buscando entender cada micro detalhe daquilo que eu tenho como capacidade, cada micro setor, desde organização de arquivos, organização de imagens, criação de coleções para a gente organizar melhor dentro do material e ter uma organização melhor de toda a passível disso. Como que eu fiz para sincronizar as imagens, que era um item 9 que não estava listado naqueles 8 que a gente já tinha falado, como é que a gente seleciona as imagens, como é que a gente trata utilizando melhor as ferramentas do Lightroom que a gente tem, como que a gente faz para preparar esse material para que o cliente possa ver, como é que a gente escolhe as imagens sem precisar ficar catando cada uma delas visualmente para ele compor o álbum, como é que a gente diagrama o álbum, como é que eu exporto e como é que eu finalizo. O último passo que falta agora é basicamente entregar esse material para o meu encadernador para receber o álbum e entregar direto para o meu cliente. Você gostou do que você ouviu até aqui? Fala sério. Agora eu vou explicar rapidamente o que é meu curso online. Trata-se do Método Ribas de Lightroom Profissional. Tudo o que eu ensinei nessa semana representa apenas 5 a 10% do que está reservado para você se você vier a se tornar meu aluno. E você gostaria de aprender a editar de 4 a 8 vezes mais rápido? Gostaria de ter mais tempo para ter cada vez mais sucesso no seu trabalho? Então fique atento que essa é uma chance bem especial. Nessa próxima segunda, às 10 da manhã, eu vou abrir as vagas uma única vez nesse ano de 2018. Esse é o curso online mais completo para Lightroom para fotógrafos do Brasil. São mais de 14 horas de um conteúdo extremamente detalhado, fora os mais de 8 bônus que eu separei com grandes fotógrafos para estar lá com você. E hoje eu gostaria de deixar apenas essa semente na sua cabeça. Imagina como seria a sua vida se você conseguisse reduzir o seu tempo em cerca de 80%. Talvez você passaria mais tempo com sua família ou finalmente teria tempo para fazer algum tipo de marketing, aprender outras coisas, atender clientes, fechar mais sua agenda. Eu tenho certeza que tem tudo para que você se torne o melhor fotógrafo na sua área. Mas para isso, você precisa jogar o jogo do longo prazo. Pensar que amanhã você vai editar muito mais rápido do que hoje. E claro, será um fotógrafo melhor a cada novo clique. Lembre-se do meu mantra, já falei isso antes. 1% melhor hoje, 7% melhor na semana, 30% melhor no mês, 365% melhor no ano. Então, com essas palavras, declaro encerrada a semana do Lightroom Ninja. Espere meu e-mail, fique de olho, as vagas vão se abrir só nessa segunda-feira e cada vez mais que você não se preocupar com isso, você vai estar perdendo tempo frente a outros fotógrafos que estão se preocupando. Não perca essa oportunidade, que é a última de 2018. Grande abraço e contem sempre comigo.